Senador, o senhor conhecia o Roberto Moura de amizade. Por isso que este programa é um programa especial dos grandes amigos, uma homenagem que a TV Gazeta faz a Roberto Moura, convidando seus grandes amigos na política, no meio empresarial, pessoas que compartilhavam da convivência de Roberto Moura. E todos diziam, senador, que ele vivia, nestes últimos dias, seus melhores momentos. O senhor compartilhou um pouco disso? Sem dúvida. Eu acho que assim, nós que estamos sendo entrevistados hoje, Roberto tinha grandes outros amigos. Nós estamos aqui num papel de tentar representar outros tantos. Mas eu diria que, reconhecendo sem falsa modéstia, que o Acre viveu muitas transformações nesses últimos anos, então nós conseguimos fazer algumas mudanças na política realmente grandes, visíveis nas cidades, na vida das pessoas, no nosso Acre. O nosso Acre hoje é outro. O Roberto torceu muito por isso. Mas eu diria que ele é o exemplo de quem fez também as mudanças do lado empresarial. Ele também mudou nessa fase de mudança do Acre. Cresceu, multiplicou seus negócios, com muito trabalho. O Roberto, para mim, com todo respeito aos empresários, aos empreendedores, mas ele era, sem dúvida, o maior empreendedor acreano que nós tínhamos. Um dos grandes empresários. E era, talvez, um dos mais trabalhadores empresários que nós tínhamos. Ele trabalhava muito. Quando o senhor foi governador, o senhor empreendeu com obras estruturantes de grande magnitude, que até hoje marcam a cara do Acre, e principalmente da capital. Parque da Maternidade, as encostas do Rio Acre, a Terceira Ponte e muitas outras obras bonitas. Parque do Tucumã, que o senhor começou, as estradas, enfim. E Roberto Moura era um entusiasta dessas obras estruturantes. Como era essa conversa quando o senhor anunciava alguma coisa? Moura, eu vou fazer isso. Como é que era essa conversa? Roberto Moura, nas conversas, as conversas mais difíceis, onde ele perguntava mais, era antes das eleições. Aliás, antes da definição de candidato. Quem é que vocês estão pensando em pôr de candidato? Mas esse cara dá conta? Ele botava o Acre como interesse e ficava questionando os partidos, querendo saber quem é que era melhor para fazer o Acre dar certo. E aí eu vou falar uma coisa aqui, que talvez seja uma maneira de, pela amizade que ele tinha comigo, eu tinha por ele, de fazer justiça com o Roberto. Qual é a lógica de um empresário que é amigo de quem está no poder? É fazer negócios com o poder. Mas o que é que fez o Roberto nos últimos anos, nas últimas décadas? Ele cada vez mais deixou de fazer negócio com o governo. Ele começou a fazer negócio com o governo, vendendo remédio. Mas cada vez mais fazia com a iniciativa privada. Olha o que eu estou falando. Quando ele teve mais influência no poder, ele se afastou. E foi vender coisas para o cidadão comum. Isso é fazer justiça com o Roberto. Ele fez o caminho trocado. Por isso que ele se interessava dos políticos uma coisa: se vão fazer a coisa certa, se vão fazer o Acre se desenvolver. Porque se tivesse trabalhando com honestidade, fazendo investimentos, ele ia ganhar lá, porque o Acre ia estar crescendo e ele ia crescer. Então, é só fazer a conta. O Marcelinho, filho dele, Marcelo Moura, certamente fazer a conta. Qual é o tamanho da participação do governo nos negócios do Roberto? Pequena. Decresceu nos últimos anos fortemente. Esse é um momento também de a gente fazer justiça com o Roberto. Verdade. Isso ele nunca falava, mas eu sei, e quem trabalha com ele pode comprovar o que eu estou falando. A participação de vendas para o governo era quase nenhuma do tamanho da atividade econômica que ele fazia. Então, é um exemplo também de como é que tem que funcionar, gente. Dá para ser amigo de governador, de senador, de prefeito, mas sem segundas intenções, com uma intenção só de que as coisas o poder esteja em boas mãos, que as coisas deem certo. Eu acho que é muito bonito o que vocês estão fazendo aqui hoje, mas é também uma oportunidade que eu tenho, porque nós éramos amigos por isso. Eu falei que o Acre que nos fez ficar amigo. E o Roberto tinha interesse na política. Eu não sei qual era o empresário que mais era visitado por políticos em véspera de eleição. Difícil ter algum que fosse mais visitado que o Roberto. Nesse período eu falava pouco com ele. Sempre fui lá pedir uma ajuda, ele colocava, nunca negou. Mas eu também respeitava esse outro lado aí. Mas quantos eu conheço que iam lá pedir ajuda, ele dava, ele ajudava todo mundo, ou mais ou menos, e alguns, inclusive, depois ainda faziam, enfim, poucas e boas.
Mas o interessante, você tinha feito aquela pergunta lá atrás sobre justamente essa relação que ele tinha com o desenvolvimento do Acre, senador. E o senhor sempre foi, principalmente no governo, o senhor foi o criador das obras estruturantes. E mais recentemente, ele era o entusiasta da zona de processamento de exportação. E lutou até seus últimos dias para que as regras fossem mudadas. E teve no senhor esse apoio. Eu vou falar aqui uma coisa. Tem gente do estado inteiro nos assistindo que não conheceram o Roberto. Como eu disse, ele não gostava de aparecer. Mas uma conversa que a gente teve com o Tião, ainda no velório, Jorge Pinheiro foi testemunho. Quantas reuniões eu tive com o Roberto, ele querendo saber, sim, e o projeto da ZPE vai mudar mesmo? Ele conversando com o Marcelo, olha, vai mudar, rapaz. A regra da ZPE hoje é assim, quem monta uma empresa dentro de uma ZPE no Brasil seria obrigado a exportar 80% e 20% vender dentro do Brasil. E isso é ruim, porque o mercado brasileiro é hoje atrativo, cresceu, graças a Lula, Dilma, essas coisas todas, o Brasil é outro hoje. E o próprio ministro Pimentel falou, não, tem que mudar. E eu fui proponente da lei que muda. Então, eu falei para ele, eu digo, rapaz, vai ser o seguinte, ó, 60% vai ser exportado e 40% pode ir para o mercado interno. Só que no primeiro ano, você pode exportar só 10% e vai crescendo e vai fazendo com que as empresas se viabilizem. E o Roberto está trabalhando nesse projeto de montar uma primeira empresa lá na ZPE há muito tempo, está pronto, estava já em vias de se materializar. E a conversa com o Tião é que o governador provavelmente vai pôr o nome dele na ZPE, porque ele via ali uma coisa nova, importante. Foi para o Peru comigo, nós estamos aqui num avião de palheta, atravessamos a Montanha dos Andes. Jorge Pinheiro lembra que ajudou a organizar, fomos conhecer o Peru. E sabe o que o Roberto Moura fazia? Enquanto o pessoal estava nos restaurantes, tomando umas e outras, ele estava visitando o supermercado, anotando o preço do óleo, do açúcar, do material de higiene pessoal, que ele é representante. Estava trabalhando, fazendo contas para ver se compensava levar. Esse era o Roberto Moura. Era uma pessoa que não parava de estar pensando em fazer alguma coisa e sempre o Acre sendo o endereço de tudo que ele fazia na vida, o principal endereço. Quando o Roberto Moura iniciou a TV Gazeta, nós éramos ainda Rede Manchete de televisão. Foi nesse período, inclusive, em que começou essa amizade com o Jorge Viana. E hoje, na Rede Record, esta grande emissora, senador, também reconheceu o papel de Roberto Moura em nossa sociedade, e o Jornal da Record fez menção a isso na edição da última quarta-feira, que nós vamos acompanhar novamente agora. O empresário Roberto Moura, dono da TV Gazeta, afiliada da Rede Record no Acre, morreu vítima de um infarto. Roberto Moura estava em São Paulo a trabalho. Chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. O empresário tinha 60 anos e era dono também do site agazeta.net e do grupo Recol. O corpo do empresário será velado na Assembleia Legislativa de Rio Branco. Senador, esse é o momento em que os grandes amigos estendem o braço para a família, os filhos, para aqueles que vão manter o legado de Roberto Moura. Qual é o conselho que o senhor deixa para os seus filhos neste momento de grande responsabilidade? Seria ousadia minha querer interferir, nem posso. Mas assim, como eu sou, o Roberto é nascido no mês de setembro. Né? Eu sou do dia 20, ele é do dia 17. Nós somos virginianos. Virginiano gosta de tudo bem feito, é detalhista e muito exigente. Olha essa TV que vocês criaram, vocês todos que estão aqui trabalhando. É de altíssima qualidade, porque o Roberto tudo era assim. As empresas, os negócios, a organização, a sua sala, tudo muito, muito cheio de detalhes. Eu acho, e eu não tenho dúvida, que tem muitos filhos talentosos, né? Que eles têm tudo para atender a memória e homenagear a memória do Roberto. E eu acho que a maior homenagem que possa se fazer à memória do Roberto
é seguir cuidando do que ele fez com tanta dedicação, com tanto amor e carinho, com tanta paixão. Queira Deus que os filhos possam levar adiante esse trabalho que ele fez com tanto amor e carinho, né? Os tempos são outros, mas eu acredito que é possível sim. Tomara que os meninos, que a família consiga. E eu não tenho dúvida, o Roberto se escorava em muitos funcionários, pessoas dedicadas, que abriram mão até de suas vidas para servir ao Roberto e acreditar e compartilhar os sonhos com ele, que são muitos funcionários. Eu acho que se juntar isso tudo, a memória do Roberto será honrada. Eu conversei com o senador Jorge Viana, que escreveu eu queria na pedir sua licença. fanpage. Eu vou passar aqui para o senhor, que eu li, senador, eu sei que o senhor preparou esse poema. Eu fiz várias postagens no meu Facebook, na minha fanpage, e é muito difícil falar alguma coisa nessa hora, né? Eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui. Mais uma vez, dar o meu abraço para a família, a dona Raimunda, os filhos, a esposa, e também pessoas que viveram com ele, que compartilharam a vida com ele, né? Algumas companheiras que ele teve. E deixar aqui, ontem, na hora que a gente acompanhava o enterro, eu lembrei desse poema, até conversei com o senador Aníbal, que foi funcionário e tem muito orgulho da história que construiu junto com vocês aqui, e hoje é senador da República. E eu tenho na minha parede um poema do Fernando Sabino que diz o seguinte: eu queria concluir essa entrevista agradecendo, cumprimentando a todos, te cumprimentando, Alain, apenas com esse poema dedicado ao Roberto. E a vocês também, filhos, familiares, e que trabalham com ele. De tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Obrigado, senador. Muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta para a sequência deste Gazeta Entrevista Especial com os grandes amigos de Roberto Moura. Até já.